Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje estou trazendo um vídeo que não é para trouxas. Vamos invadir o mundo mágico de Harry Potter em Harry Potter Hogwarts Battle, um jogo em que vamos enfrentar todos os tipos de vilões possíveis para salvar os diversos locais de Voldemort, ou melhor, de aquele que não deve ser nomeado, não é mesmo? Nesse vídeo vou passar um pouco pelas regras do jogo, como montar uma partida e também como ele evolui à medida que a gente vai enfrentando livro após livro do Harry Potter. Então pegue suas varinhas, atravesse a plataforma 9 3/4, entre no Hogwarts Express e se junte a mim para aprender Harry Potter Hogwarts Battle. Antes de começar a sua partida, você precisa definir em qual momento da história você pretende começar. Para jogadores não muito experientes, é recomendado começar do jogo 1. Se você já for um jogador mais experiente, o jogo recomenda que você já comece do terceiro jogo. Mas mesmo você sendo um jogador experiente, e caso queira ter a experiência completa da evolução da história, comece pelo jogo 1. Para esse vídeo, eu vou começar a explicação pelo jogo 1. Nessa caixa você vai encontrar os 4 personagens principais e seus respectivos baralhos. Também vai encontrar as cartas de Hogwarts, que vão servir para melhorar os decks dos personagens, assim como os vilões que nós vamos enfrentar, as locações que os vilões estão tentando dominar e as magias que os vilões vão lançar nos heróis. Então vamos organizar essas cartas no tabuleiro. Primeiro coloque no tabuleiro as cartas de locação, reparando na ordem delas no canto superior direito da carta. Então embaralhe as cartas de Arte das Trevas e coloque viradas para baixo, logo à direita das locações. Então pegue as cartas de vilões, embaralhe-as e coloque-as voltadas para baixo, na posição abaixo das locações. No jogo 1, nós vamos enfrentar apenas um vilão de cada vez. Então revele o primeiro vilão e coloque na posição logo abaixo, deixando os outros 2 espaços vazios. Então embaralhe as cartas de Hogwarts e coloque o baralho voltado para baixo no topo do setor direito do tabuleiro e abra as 6 primeiras cartas do baralho. Agora cada jogador vai escolher um dos personagens e pegar o seu respectivo baralho, que ele vai conseguir identificar pelo nome na parte de baixo da carta. Então os jogadores pegam seus tabuleiros individuais, posicionam a carta do seu personagem no topo do lado esquerdo e posicionam a carta com a ordem do turno do lado direito para servir como guia. Então eles pegam seus baralhos e colocam do lado esquerdo do tabuleiro e podem então comprar 5 cartas do seu baralho, que posicionam logo abaixo do seu tabuleiro. Do lado direito fica a pilha de descarte, que é para onde vão todas as suas cartas no final do turno e também as cartas novas que você adquirir do baralho de Hogwarts, que eu vou explicar mais à frente. Então peguem um marcador de vida e posicione no número 10 do seu tabuleiro. Então, esse foi o setup da partida do livro 1 do Harry Potter. E já podemos então começar a jogar a partida. Só que antes, vamos saber qual é o objetivo desse jogo. Nesse jogo, nós, cooperativamente com os nossos amigos, temos que derrotar todos os vilões presentes no mapa. Só que os vilões estão tentando dominar as locações da Terra Mágica. E por isso não podemos deixar que todas essas locações sejam dominadas por eles. Se eles dominarem todas as locações, a gente perde o jogo. Temos que jogar novamente o mesmo livro para aí sim derrotar os vilões e seguir para o livro seguinte. E cada turno do jogo é dividida em 4 etapas. Então vamos conhecer as etapas em detalhe do Harry Potter Hogwarts Battle. Na primeira etapa do turno, os jogadores vão verificar nas locações a quantidade de cartas de Arte das Trevas eles devem abrir do baralho. No caso do beco diagonal, apenas uma carta deve ser revelada. Então os jogadores revelam essa carta, colocando na pilha de descarte ao lado direito do baralho e resolvem o seu efeito. Por exemplo, a magia Flipendo causa 1 de dano no jogador ativo e ele ainda descarta uma carta de sua mão. A segunda etapa do turno é realizar os efeitos dos vilões. O Professor Quirrell, ele causa 1 de dano no jogador ativo. Cada vilão possui um efeito que é realizado na segunda etapa do turno, um efeito no caso de ser derrotado, que é aplicado imediatamente após a sua derrota, e uma quantidade de pontos de vida,
que nós precisamos alcançar através dos danos, que são marcados com esse marcador. Assim que ele receber o último dano, a carta é descartada, assim como os marcadores de dano. Então revelamos um novo vilão e passamos a realizar o seu efeito na segunda etapa do turno. Quando os jogadores derrotarem o último vilão, o jogo acaba e os heróis foram os vencedores. Chegamos então à etapa 3 do jogo, que é a etapa onde efetivamente vamos jogar. Nessa etapa, os jogadores podem jogar as cartas de suas mãos para conseguir os recursos do jogo, que são os tokens de influência, que servem para comprar as cartas de Hogwarts, e os tokens de pontos de ataque, que servem para dar dano nos vilões. Então nessa etapa podemos jogar as cartas nas nossas mãos em qualquer ordem e em qualquer quantidade. Quando um jogador joga uma carta, ele coloca a carta em uma área de cartas jogadas, separada da área das cartas de sua mão. Então, quando ele joga a carta, ele imediatamente realiza o efeito dela. A carta Alohomora dá um token de influência, que o jogador posiciona na sua reserva de influência. Nessa mão, por exemplo, o jogador tem 4 cartas Alohomora. Então ele pode jogar as 4 cartas para ganhar os 4 tokens de influência. A outra carta da mão do jogador é a vassoura Clean Sweep, que dá um token de ataque e mais um token de influência caso ele tenha derrotado um vilão nesse turno. Como não foi o caso, ele vai ganhar apenas um token de ataque, que ele posiciona em sua reserva de pontos de ataque. Feito isso, os jogadores podem utilizar os seus pontos de influência para comprar novas cartas. O custo da carta se encontra no lado direito inferior da carta. Então ele paga os pontos de influência, retornando os tokens para a reserva, pega a carta que ele deseja comprar e coloca em sua pilha de descarte. A carta não vai imediatamente para a mão do jogador. E então ele pega os seus pontos de ataque e distribui entre os vilões da forma como ele bem entender. No jogo 1, apenas um vilão está disponível, então é nele mesmo que a gente vai dar esse dano. Vamos então para a etapa 4, que é a última etapa do turno do jogador. No início da etapa 4, nós vamos verificar se a locação atingiu o número máximo de marcadores. Caso tenha atingido, descartamos essa locação e vamos para a próxima. E se a locação for a última, descartamos e perdemos o jogo. Se não, continuamos com o jogo. Em seguida, verificamos se a quantidade de tokens de ataque atingiu a vida dos vilões. Caso isso tenha acontecido, descartamos o vilão e abrimos um novo. Se não, o vilão é mantido e os tokens de ataque também permanecem na reserva de danos daquele vilão. Então verificamos se alguma carta de Hogwarts foi comprada naquele turno. Então temos que recolocar a mesma quantidade de cartas que foi comprada até ficarmos com 6 cartas disponíveis novamente. Então o jogador descarta todas as cartas que ele jogou naquele turno e até mesmo cartas que ele não tenha jogado. Ele não pode salvar nenhuma carta em sua mão, assim como nenhum token em suas reservas. Todos eles também são descartados no final do turno. Então o jogador vai comprar uma nova mão de 5 cartas e agora sim é a vez do próximo herói. Repare que o deck do jogador ficou vazio. A próxima vez que você tiver que comprar novas cartas, embaralhe a sua pilha de descarte e coloque como seu novo deck. Repare que nesse momento, as cartas que você comprou de Hogwarts passam a fazer parte do seu baralho e você vai poder jogá-las assim que comprar uma nova mão de cartas. Ao longo do jogo, algumas cartas dos outros jogadores podem fazer com que você ganhe tokens de ataque ou de influência. Esses tokens não são descartados no final do turno do outro jogador. Quando chega no seu turno, você pode utilizar esses tokens, mas eles são descartados no final do seu turno. Alguns efeitos dos vilões podem fazer com que a sua vida vá reduzindo. Quando ela chega a 0, o personagem fica atordoado, e então o jogador deve descartar todos os tokens que ele recebeu dos outros heróis e descartar a metade do número de cartas de sua mão arredondados para baixo. Então, em uma mão de 5 cartas, ele descarta 2 cartas. Então ele segue com o turno dele normalmente, jogando com as cartas que ficarem em sua mão, e no final do seu turno, a vida dele
volta para 10. Então os jogadores continuam jogando em ordem horária, seguindo essas 4 etapas de cada turno, até que uma das condições de fim de jogo tenha sido atingida, seja ela por vitória dos heróis com a derrota de todos os vilões, ou com a vitória dos vilões tomando todas as locações. Então, quando você vencer um jogo, pegue a caixa do jogo seguinte, leia as regras que podem modificar as regras base do jogo, faça o setup novamente de uma nova partida, lembrando que as cartas que você adquiriu em uma partida não permanecem para a partida seguinte. Você tem que começar o jogo com o seu baralho novinho em folha. Então vá vencendo jogo após jogo até chegar no jogo 7, onde vamos enfrentar você sabe quem. Agora, só para matar a curiosidade, vamos conhecer os componentes do jogo 2 e do jogo 3. No jogo 2, a gente recebe novas cartas de Hogwarts para serem baralhadas juntas das cartas do jogo 1. Também recebemos novas cartas de Arte das Trevas, que também serão embaralhadas junto das cartas do jogo 1. Novos vilões, nesse caso aqui o Basilisco, Tom Riddle e Lucius Malfoy. Todos esses vilões também devem ser embaralhados juntos dos outros vilões, e agora nós temos que derrotar mais vilões. As locações, elas são substituídas, então nós devemos usar as locações do jogo 2, que agora são 3, e ficam também um pouco mais fortes, já que a terceira locação pede para revelar 2 cartas de Arte das Trevas. Todas essas modificações a gente encontra no aditivo do manual, que está dentro dessa caixinha aqui do jogo. No jogo 3, nós recebemos novas cartas de Hogwarts, mais fortes ainda, recebemos novas cartas de Arte das Trevas, novos vilões, agora com o Peter Pettigrew, o Rabicho, e também um Dementador. Todas essas cartas serão embaralhadas juntas das cartas que a gente já estava usando no jogo 2 e no jogo 1. Temos locações novas que devem ser substituídas pelas locações anteriores, e agora as locações com mais espaços para tokens, só que agora, a partir da segunda locação, a gente já começa a revelar 2 cartas de Arte das Trevas. Como o jogo vai ficando mais difícil, agora os nossos personagens também ficaram mais fortes. Nós vamos substituir as cartas de personagens antigas pelos novos personagens, que agora têm poderes. Então isso vai ajudar um pouco a enfrentar esses novos desafios que cada jogo vai aumentando. Novamente, você tem o aditivo das regras, que você vai encontrar todas as modificações que esse jogo vai causar nas regras base do jogo. Todos os componentes têm uma descrição dizendo a qual caixa do jogo eles pertencem. É só olhar no canto superior direito de cada carta. Assim você consegue separar os componentes novamente para jogar com outra composição à sua escolha. E sempre que você abrir uma regra nova, você pode armazenar o aditivo das regras nos bolsos localizados na última página do manual principal. Bom, pessoal, então deu para ter uma ideia aí de como joga o Harry Potter e também de como que ele vai evoluindo de um jogo para o outro, né? Basicamente, a gente está seguindo a história dos livros. Então ele começa lá com o livro 1, com os heróis ainda fraquinhos, sem poder nenhum. Vem os vilões de livro após livro. Então no livro 1 tem lá o Malfoy, e aí o vilão principal que é o Quirrell. Aí no livro 2 tem o Tom Riddle, no livro 3 já é o Dementador e o Rabicho também. Então é dessa forma que a gente vai se fortalecendo para enfrentar vilões cada vez mais fortes até chegar, imaginamos que, em Voldemort. Porque ainda não cheguei no livro 7 e também não quero abrir para não tomar um spoiler da história, porque a história a gente já conhece, mas do que o jogo pode oferecer. Então eu estou jogando aos pouquinhos para ir conhecendo o que o jogo vai me oferecer, mas basicamente é um jogo que usa a mecânica de deck building. Para quem não está muito familiarizado, é essa mecânica que você começa com um baralho mais fraco,
vai adquirindo novas cartas para fortalecer o seu baralho e aí sim ter força suficiente para derrotar vilões mais fortes. Esse jogo ele claramente está tentando atingir o mercado de massa. Embora ele use mecânicas dos board games modernos, ele não segue muito bem as tradições dos board games modernos. Por exemplo, a caixa do jogo não tem o nome do designer e nem a editora que fez. O designer é o Andrew Wolf e a editora é USAopoly, que é uma editora que está acostumada a fazer um monte de Monopoly. E o próprio designer também não tem muitos jogos famosos no universo de board games modernos. Então eles nem colocam essas informações na caixa do jogo, coisa que geralmente tem. E eles também usam as referências dos filmes. Então todas as cartas utilizam os atores dos filmes, as artes das locações, né, são imagens dos filmes, claramente para pegar o público de massa, né? E não ficar no nicho do board game, porque é muito restrito realmente. Então isso é uma coisa que a galera que está acostumada a jogar os board games modernos pode achar legal que esse jogo trouxe o universo Harry Potter pro universo dos board games modernos, mas com elementos estranhos para quem está acostumado com isso. Por exemplo, as artes do jogo não são artes que chamam muito a atenção porque são fotos do filme. Eles poderiam ter dado um trato maior aí nas artes, como por exemplo, o jogo ele é todo marrom. O próprio tabuleiro do jogador, assim, não tem muita coisa. A caixa dos livrinhos, eles poderiam ter feito artes únicas para cada uma das caixas, com elementos que identificassem aquela história, mas não, a caixa é toda marrom. O tabuleiro é todo marrom, o manual é todo marrom, a caixa é todo marrom, o tabuleiro é bege, as cartas são marrons. Então ele tem uma aparência assim meio feiozinha até, mas dentro do que o universo Harry Potter passa, tá dentro, assim. Mas acho que eles poderiam ter colocado artes mais legais. Só que pensando pelo lado de vista de atingir o público, o mercado de massa mesmo, beleza, eu acho que acertaram em terem colocado elementos dos filmes, porque pode ser que chame mais atenção do que se colocassem artes tipo as capas dos livros. Fora isso, fica claro que ele está tentando pegar esse mercado pela forma como ele apresenta a mecânica de deck building de uma forma bem gradativa. Então, o primeiro jogo é para ensinar você a jogar jogos de deck building. Então ele não tem muita coisa para fazer não, comprar carta e jogar e comprar carta nova e dar dano, compra carta nova e dá dano, é só isso que você vai fazer. Com a evolução do jogo, principalmente a partir do jogo 4, ele coloca novos elementos que vai deixando o jogo um pouco mais complexo. Mas mesmo assim, ele está longe de ser o jogo mais sofisticado no uso da mecânica de deck building. Por exemplo, uma habilidade muito conhecida para quem costuma jogar deck building é a habilidade de você remover cartas do seu baralho. Então, conforme você vai montando o seu baralho com cartas boas, você também tira as cartas ruins para que você aumente a probabilidade das cartas boas chegarem. Porque se você mantiver as cartas ruins no seu baralho, você pode continuar comprando elas, então efetivamente você não está melhorando, você não está otimizando o seu deck. Só que essa habilidade ela não é tão trivial para quem não conhece a mecânica de deck building. É capaz de você olhar para essa mecânica e falar, mas por que eu quero remover cartas do meu baralho? Não faz sentido. Então, para as pessoas que não têm muita familiaridade com a mecânica de deck building, essa habilidade, por exemplo, que é talvez a melhor habilidade de um jogo de deck building, ela possa ficar meio estranha e meio jogada ali. Então, como eles estão tentando atingir o mercado de massa, eles tiveram muito cuidado em colocar elementos que fossem bem básicos para esse tipo de mecânica. Fora isso, acho que é um jogo feito para fãs do universo. Porque para quem leu os livros, e quem leu os livros há bastante tempo e acompanhou toda a saga desde que ela foi lançada,
traz muito esse sentimento nostálgico de você relembrar o universo do Harry Potter, mesmo dos filmes, porque você se sente nas histórias. Você vai combatendo vilão por vilão de cada um dos livros, você vai se fortalecendo com elementos que te lembram a história. Então tem personagens que são introduzidos no momento em que eles foram introduzidos nos livros. Então isso é muito legal para quem realmente viveu o universo Harry Potter. Para pessoas que não conhecem ou não gostam muito do universo, pode ser que essa pessoa ache o jogo um pouco como um jogo de deck building fraco. Porque acho que um dos pontos positivos do jogo é a imersão no universo. E isso tem que ser levado em consideração na hora de você jogar a partida. Você não está simplesmente ali jogando para otimizar o seu baralho e ter um resultado melhor na sua compra. Você está mergulhando no tema. É um jogo que traz muito do tema. E se você é um jogador que não gosta ou não se importa muito com temas, principalmente com Harry Potter, pode ser que você ache o jogo fraco, pelo ponto de vista só de mecânicas. Fora isso, eu também destaco o fator cooperatividade desse jogo, porque geralmente eu não curto muito jogos cooperativos, mas uma coisa legal que eles conseguiram fazer foi dar atributos e personalidade para cada um dos heróis. Então, por exemplo, a Hermione, ela funciona como um suporte. Ela vai dando buff nos amigos, dando seja tokens de influência ou tokens de ataque, ou até mesmo dando cura para os seus amigos, enquanto que o Ron, por exemplo, é um personagem que é bem agressivo. Então ele dá muito dano, principalmente conforme você for comprando novos aliados, ele vai dando muito dano nos inimigos. O Harry Potter, ele já é um personagem mais equilibrado. Ele tem um pouco sim de suporte, ele tem um pouco de ataque, ele é um pouco equilibrado e é um personagem ali talvez um pouco mais fácil de você jogar de início. Isso eu achei bem interessante, porque se os jogadores tiverem um pouco essa ciência já de como se portar numa aventura de RPG, por exemplo, você já consegue saber justamente qual é o seu papel para aquela aventura e comprar cartas para o seu baralho que potencialize essa característica do seu personagem. Principalmente depois do livro 3, que você já começa a ter as suas habilidades de cada um dos personagens. É aí que essa característica sobressai mais ainda. Então, em resumo, se você é um jogador completamente inexperiente no universo dos board games, não se preocupe, porque esse jogo faz o papel de te ensinar e te trazer para esse mundo maravilhoso dos board games modernos. Fora isso, se você não necessariamente é um jogador inexperiente, é um jogador experiente e curte muito o universo Harry Potter, esse jogo também é para você. E claro, como vocês devem ter percebido, eu gosto muito do universo Harry Potter, então esse jogo me agradou demais. Não só isso, mas ele também me surpreendeu, porque eu esperava até menos dele, porque geralmente quando essas editoras pegam uma franquia muito popular e tentam fazer um board game moderno delas, geralmente não dá certo, poucas acertaram. E eu acho que a USAopoly acertou a mão, colocou um jogo e um produto bom no mercado, bom de diversos sentidos, porque eu acho que ele agrada os fãs e ele traz o grande público para um universo ainda inexplorado por eles, dos board games modernos, com uma mecânica que não é muito simples de entender, que é a mecânica de deck building. Acho então que os caras estão de parabéns, espero que tenham muito sucesso com esse jogo e espero que eles consigam trazer muitas pessoas para o universo do board game, e espero também que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido as regras, tenha entendido mais ou menos como funciona o Harry Potter Hogwarts Battle. Se você que não é muito familiarizado com board games caiu nesse vídeo aqui no canal eu tenho vários outros vídeos apresentando jogos modernos também, então se inscreve aí no canal,
Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa um comentário aí dizendo o que você achou. E também não se esqueça de seguir o Coelho nas outras redes sociais, que vou deixar o endereço aqui embaixo para você. E é isso, a gente se vê então em um próximo vídeo. Valeu!